Eu era policial e houve uma ligação que nunca esquecerei. A mudança começou como qualquer outra. Início das 9 da noite, e eu estava pronto para o longo prazo. Estava frio na noite de segunda-feira, então eu esperava um turno relativamente tranquilo. Após o briefing noturno, peguei um molho de chaves do carro e coloquei meu equipamento no porta-malas. Nossa equipe estava com poucos números, então eu estava sozinho naquela noite. Fiquei feliz com isso. Sempre preferi ficar sozinho. Descobri que sempre tive que colocar uma máscara perto dos outros, mas sozinho, finalmente poderia ser eu mesmo. Não sei porquê, mas estar sozinho sempre me deixava à vontade. Talvez tenha sido porque senti que meu coração não estava mais no trabalho. Quando comecei este trabalho, me senti um herói, como se pudesse realmente fazer a diferença. Agora me sentia como um número em uma planilha, um zumbi, apenas marcando entrada e saída, contando as horas até poder ir para casa. O tempo passou pela alma de forma esmagadoramente lenta, enquanto eu dirigia sem rumo pelas ruas escuras e silenciosas. Meus olhos começaram a ficar cada vez mais pesados, e quando chegavam às 3 da manhã, era sempre um horário em que eu teria que lutar apenas para ficar acordado. Eu estava tão cansado que até pensei em ir para um lugar tranquilo e tirar uma soneca rápida, quando de repente fui acordado por uma ligação no meu rádio. Yankee Bravo 26. Isso me assustou. Não percebi que estava com o rádio no volume máximo. Eu agarrei e respondi. Yankee Bravo 26, vá em frente. Eu disse, ansioso para começar. A operadora da sala de controle explicou que houve uma ligação silenciosa para o 999 e me deu todas as informações necessárias para eu saber de onde vinha a ligação. Essas ligações geralmente não são nada com que se preocupar. 9 em cada 10 vezes seriam descagens acidentais de bolso. Então, fui até o endereço de onde vinha a ligação. E quando cheguei lá, uma onda de decepção tomou conta de mim. Era um bloco de apartamentos. Liguei para a sala de controle para obter mais informações, mas tudo o que me disseram foi que a ligação veio deste endereço. Saí do carro e dei uma olhada ao redor do prédio. Foi enorme. Devia haver pelo menos 50 inquilinos lá. Verifiquei se conseguia ver alguma luz acesa do lado de fora, mas não adiantou. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu teria que entrar e bater de porta em porta para descobrir exatamente quem nos ligou. Suspirei profundamente e caminhei em direção à frente do prédio. Eu esperava que a porta estivesse trancada, mas quando coloquei minha mão nela, ela se abriu com um barulho alto. Entrei em um corredor longo e preto e deixei a porta bater atrás de mim com um estrondo que ecoou pelo corredor escuro. De repente, mergulhei na escuridão total. Peguei minha lanterna e liguei. Acendeu-se com um lampejo que iluminou vagamente o corredor. Agora eu podia ver que no final havia um lance de escadas. Olhei em volta por um momento para ver se havia um interruptor de luz. Houve. Graças a Deus. Eu sussurrei para mim mesmo. Eu tentei o interruptor, o que resultou em um estalo quando a lâmpada explodiu, me assustando um pouco. Tudo o que eu tinha agora era minha tocha, para iluminar o caminho, e lentamente segui em frente até o lance de escadas à minha frente. Quando cheguei ao topo, outro corredor longo e escuro e cumprimentou. Este, entretanto, tinha portas de ambos os lados. Apontei minha tocha sobre eles. Eles pareciam velhos. A tinta estava desmoronando em todos eles. Olhei para baixo e percebi pela primeira vez como o chão parecia sujo, e isso não era o pior. Havia um fedor terrível no ar. Foi terrível. Cheirava a animal morto ou comida podre. Sempre havia lugares que você visitava na polícia onde você limpava os pés na saída, e esse era um deles. Havia manchas por todo o carpete, manchas pretas e profundas. Nesse ponto, lembrei-me de que provavelmente alguém nos ligou por acidente, e tudo o que eu precisava fazer era ter certeza de que todos estavam bem. Então comecei a bater em todas as portas. Nas primeiras vezes que bati em portas diferentes, ninguém respondeu. Eu não queria forçar a entrada em nenhum dos apartamentos. Para ser totalmente honesto, não queria o incômodo da papelada. Continuei batendo em outras portas quando ouvi um leve barulho vindo de cima de mim. Parecia móveis sendo raspados no chão. Agora eu sabia que alguém estava aqui.
Subi o próximo lance de escadas e fui até o apartamento de onde acreditava que vinha o barulho. Quando cheguei ao próximo nível, pude ver uma pequena linha de luz saindo debaixo de uma das portas das. Fui até lá e bati com força. Olá? Polícia. Você poderia vir até a porta, por favor? Eu disse com tanta autoridade quanto pude. Eu podia ouvir um farfalhar do outro lado antes de repente a porta começar a se abrir lentamente. Eu me peguei olhando para um homem velho e magro. Só pude ver uma parte de seu rosto enquanto ele espiava pela porta entreaberta. Ele tinha um rosto incrivelmente magro e tinha uma barba longa e desgrenhada. Recebemos uma ligação para o 999 deste endereço, apenas para garantir que está tudo bem, senhor. Ele não me respondeu a princípio. Seus olhos arregalados olhavam para o corredor como se estivesse procurando por alguma coisa. Está tudo bem. Ele sussurrou. Você deveria ir embora. Ir embora? Por quê? Eu perguntei, confuso. O velho fechou a porta na minha cara e a luz por baixo da porta desapareceu. Fiquei confuso e incapaz de reagir. Eu não sabia explicar por quê, mas neste momento comecei a sentir uma sensação de desconforto. Eu estava em perigo aqui? Tudo o que eu sabia era que ainda precisava encontrar quem fez aquela ligação para o 999, acidental ou não. Eu me recompus mais uma vez e continuei meus esforços para ir de porta em porta. Ainda não encontrei nada além de silêncio e, ao passar pelo prédio, o cheiro pútrido só piorou. À medida que o cheiro se tornou mais forte, percebi que era algo que reconheci. Era o cheiro da morte. Qualquer policial lhe dirá que o cheiro é instantaneamente reconhecível no momento em que atinge seu narizão. Senti um buraco no estômago. Eu já tinha visto a morte antes, mas não tinha me preparado para isso esta noite. Peguei meu rádio para pedir reforços, mas fui recebido com indiferença. Todos os outros policiais estavam em chamadas de emergência. Frustrado, continuei a seguir meu nariz e encontrar a origem do mau cheiro. À medida que subia mais um lance de escadas, o buraco em meu estômago crescia cada vez mais, assim como o mau cheiro no ar, quando sem aviso, ouvi um gemido baixo. Parecia que alguém estava chorando e tentando abafar o melhor que podia. Confesso que fiquei com medo agora. Eu podia sentir meu coração batendo na boca e o suor começar a descer lentamente pela minha testa. O choramingo silencioso continuou. Quem está aí? Eu gritei, com uma leve falha nervosa na minha voz. O choro parou de repente e me deixou em completo silêncio. Fiquei completamente imóvel por um longo tempo, ouvindo mais barulhos. Tudo o que eu conseguia ouvir agora era o assobio ocasional do vento vindo de Forã. Apontei minha tocha para minha frente e o que vi me aterrorizou. Manchas pretas por toda parte. Em todas as paredes e no chão. Pela forma como as manchas se formaram, eu sabia que devia ser sangue. Peguei meu rádio mais uma vez e meu coração afundou. Meu rádio estava descarregado e minha bateria sobressalente estava no meu carro. Merda.se. Eu sussurrei para mim mesmo. No meu cansaço, fiquei seriamente complacente. Eu me virei para encarar a escada e estava prestes a correr de volta para o meu carro quando ouvi outro som. Respiração pesada vindo atrás de mim. Foi alto o suficiente para eu ouvir. Eu rapidamente me virei, iluminando o corredor com minha lanterna. A respiração parou. No entanto, notei que uma das portas estava aberta. Não foi antes. Alguém deve ter aberto enquanto eu estava de costazo. Cada fibra do meu corpo me dizia que eu deveria dar meia volta e voltar para o carro. Mas uma parte de mim precisava saber o que havia ali. Tirei meu bastão do cinto e estendi-o. Não há armas neste país. Então tudo o que tive para me defender foi meu bastão e spray de pimenta padrão. Cheguei até a porta aberta e o cheiro era insuportável. Eu sabia que vinha desta sala e ao entrar no apartamento, encontrei um interruptor de luz ao meu lado e liguei-o. Nunca esquecerei o que vi. Havia sangue por toda parte. As paredes, o chão, o teto e mais corpos do que eu já vi na vida. Estavam todos nus e enforcados como porcos no matadouro. Eles estavam emaciados e cinza pálido. Alguns pareciam estar ali há meses e outros pareciam ter acabado de ser enforcados. Minha respiração acelerou enquanto eu lentamente saía do apartamento em direção ao corredor. De repente,
Ouvi o som de alguém rindo. Era um tom incrivelmente baixo, quase editado. Eu não conseguia identificar exatamente de onde vinha, mas estava ficando cada vez mais alto, finalmente me fazendo perder a coragem. Comecei a correr, descendo a escada o mais rápido que pude. Eu podia sentir que alguém estava bem atrás de mim, enquanto as risadas persistiam. Parecia que as escadas nunca terminariam até que, para minha surpresa, encontrei o velho de antes. Ele agarrou meu braço com força e me puxou. Me siga, ele disse em um tom abafado. Eu fiz sem questionar. Eu estava em pânico demais para responder, enquanto ele me levava rapidamente para seu apartamento. Quando chegamos, ele trancou a porta às pressas atrás de si. Que porra foi essa? Eu gritei sem fôlego. Shhh. O velho disse, com o ouvido encostado na porta. Sentar-se, . Ele sussurrou. Sentei-me em seu sofá tremendo. Todo o meu treinamento, meus anos de experiência pareciam simplesmente desaparecer. Eu não sabia o que fazer. Desculpe, . O velho disse, virando-se para mim. É minha culpa que você esteja aqui. O que você quer dizer? Eu sussurrei de volta. Fui eu quem ligou para você. Eu estava sem palavras. Eu não entendi o que estava acontecendo. Tudo parecia um pesadelo distorcido. O velho se aproximou lentamente e sentou-se em uma poltrona empoeirada à minha frente e começou a falar novamente. Eu não me importo se você acredita nisso ou não, então vou te contar de qualquer maneira. Ele respirou fundo. Aquela coisa lá em cima, seja o que for, não é humanono. A cada poucos meses, ele sai e se alimenta. Liguei para você quando tudo começou a acontecer novamente esta noite, mas não consegui falar. Seja o que for, conhece seus pensamentos, sente você. Se você tentar sair, ele saberá. Eu estava obviamente apavorado e confuso com o que ele estava dizendo. Pensei comigo mesmo que talvez ele fosse louco, porém, eu já estava no emprego há tempo suficiente para saber quando alguém estava mentindo e pude ver nos olhos daquele homem que ele estava falando a verdade. Continuei sentado em silêncio enquanto ele começava a falar novamente. É sempre a mesma coisa. A cada poucos meses alguns de nós entram naquela sala, e eles nunca mais saem. Na manhã seguinte, algumas pessoas vieram fazer a limpeza e, sem mais nem menos, os apartamentos voltaram a ser alugados. Só me mudei para cá porque o aluguel era barato. Ele riu para si mesmo. Agora eu sei por quê. Ele suspirou. Ele sabe escolher aqueles que as pessoas também não sentirão falta. É como se ele pudesse ler sua mente, entrar na sua cabeça. Não sei por que nunca me escolheu, mas sei que qualquer um que tentar sair ou tentar encontrar ajuda, acaba naquela sala. Então, o que diabos vamos fazer? Eu disse, ainda em pânico. Nós estamos... De repente, o velho foi interrompido por 3 batidas fortes na porta. Ficamos sentados olhando para ele, sem nos movermos quando a maçaneta começou a chacoalhar. Não se mova, o velho sussurrou. Eu não conseguia me mover de qualquer maneira. Eu estava congelado. O que quer que estivesse do outro lado da porta, estava ficando cada vez mais desesperado para entrar, até que as batidas e o barulho cessaram de uma só vez. Querida, por favor, deixe-me entrar. Uma voz disse atrás da porta. Era a voz da minha esposa. Tão claro como o dia. O que diabos ela estava fazendo aqui? Essa é minha esposa, eu disse me levantando. Não, não é. Não deixe entrar. Fui até a porta só para espiar pelo olho mágico. Lá estava ela. Ela parecia assustada e chorava. Ela olhou para mim com profunda tristeza nos olhos. Você vê... Minha esposa estava desaparecida há 2 anos. Eu quase perdi as esperanças, mas... Lá estava ela, clara como o dia, me implorando para deixá-la entrar. O velho deu um pulo e me agarrou, tentando desesperadamente me impedir de abrir a porta, mas eu o dominei facilmente. Eu o derrubei com o cotovelo e comecei a destrancar a porta. Querida, entre aqui! Eu gritei enquanto destrancava o ferrolho e abri a porta. O velho estava certo. Estar na minha frente era algo realmente horrível. Não foi minha esposa. Seu corpo era magro e alto, seus braços longos, quase tocando o chão.
Sua pele era azul pálida, e suas veias eram vermelhas. Sua boca era apenas um pequeno buraco no meio do rosto, e não tinha olhos. Ele rapidamente inclinou a cabeça da esquerda para a direita, aparentemente olhando entre mim e o velho. Cada vez que sua cabeça se movia, um estalo nauseante em seu pescoço se seguiria. Seu idiota, disse o velho. Você deu permissão. De repente, com grande velocidade, a criatura me empurrou para o lado e saltou em direção ao velho. Tudo aconteceu tão rapidamente que, num piscar de olhos, a criatura agarrou-o pela perna e puxou-o para o corredor. Seus gritos ecoaram pelo corredor enquanto ele e a criatura desapareciam na escuridão. Fiquei com medo enquanto os gritos continuavam. Aquela coisa estava torturando ele lá em cima. Eu sabia disso. Coloquei as mãos nos ouvidos. Não aguentava mais ouvir aquilo. Eu tive que sair daqui. Os gritos do velho continuaram a ecoar pelo prédio. Por um tempo, não consegui me mover, não consegui pensar. Tive muito medo. No entanto, lembrei-me do meu dever. Lembrei-me do motivo pelo qual entrei para a polícia tantos anos atrás, antes que a vida e o trabalho me arruinassem. Eu deveria proteger. Esse era o meu trabalho. Então, me recuperei mais uma vez e subi as escadas em meio à escuridão opressiva, o fedor familiar me guiando para aquela sala de horrores. Cheguei ao chão, onde ficava o quarto, e apontei minha lanterna para o corredor. Os gritos desesperados do velho pararam agora. Eu sabia que era tarde demais, mas segui em frente mesmo assim, e ao me aproximar, ouvi um leve estalão. Era aquela coisa se movendo. Eu me aproximei. Agora eu podia ouvir o som da respiração. Cheguei ainda mais perto, até estar quase na entrada da sala, quando notei uma mão lentamente alcançando a porta. Parei e esperei, olhando para ele, suas longas garras batendo ritmicamente no batente da porta. Foi então que as risadas começaram mais uma vez. Desta vez foi mais alto e senti como se o som viesse do fundo da minha mente. Ele se foi, infelizmente. Uma voz disse. A voz parecia estar bem perto do meu ouvido, fazendo-me estremecer. Ele continuou a falar comigo. Eu estava congelado, quase como se estivesse controlando meus movimentos. Podemos ajudar uns aos outros. Poderíamos ser amigos. A voz continuou. Ele lentamente saiu do corredor, revelando-se para mim mais uma vez. Lentamente, virou a cabeça em direção à sala. Você sabe que é sua culpa que ele esteja morto. A voz na minha cabeça era tão dolorosa de ouvir. Parecia que alfinetes estavam sendo enfiados em meu crânio. Assim como sua esposa, disse, rindo. Talvez se você não fosse tão obcecado pelo trabalho, fazendo os turnos extras, pensando apenas em si mesmo. Você poderia estar lá para impedir que isso acontecesse. A dor era insuportável agora. Diferente de tudo que já havia sentido antes, mas apesar da dor, consegui me lembrar de algo que o velho havia dito. Sabe quem não fará falta? Isso significa que deve ter selecionado suas vítimas para não ser pego. Talvez, apenas talvez eu pudesse me virar, ignorar e sair. Poderia ser tão simples assim? Eu refleti para mim mesmo. Dei um passo para trás e com um estalo agudo, a criatura balançou a cabeça em minha direção. Virei as costas para aquela coisa enquanto ela continuava a atormentar minha mente, mas minha vontade estava definida. Caminhei para a frente, ouvindo o tempo todo seu corpo grotesco se movendo atrás de mim. Estava tão perto que pude sentir seu hálito quente em meu pescoço. Ele continuou falando comigo, descrevendo todas as formas que iria me torturar, mas eu persisti. Apesar de todo o meu medo, eu sabia de uma coisa. A criatura não estava tentando me impedir. Eu tinha razão. Quando me aproximei, aconteceu algo que eu não esperava. A coisa começou a ficar desesperada, me implorando para ficar. Posso te ajudar, ele falou. Você poderia viver para sempre. Eu fiz isso pelo pedaço de merda que é dono deste lugar. Eu poderia fazer isso por você. Fama, dinheiro, o que você quiser, pode ser seu. Achei o desespero estranhamente reconfortante. Eu senti como se tivesse vencido, e de repente me encontrei na saída. Quando abri a porta, ouvi-o subir as escadas atrás de mim, mas não antes de me deixar com mais uma voz na cabeça. Eu conheço você agora.
Vou te encontrar em qualquer lugar que você for. Saí, bati a porta e respirei aliviado. Fiquei sentado no carro por um tempo tentando processar se alguma coisa que vi era real. Eu sabia que não havia ninguém em toda a força policial que acreditaria em mim. Pensei no que diria por um tempo antes de colocar a bateria sobressalente do meu carro no rádio, e assim que fiz isso, uma voz gritou em voz alta: Yankee Bravo 26, atualize, por favor. Fiquei sentado por um longo tempo, enquanto eles repetiam a mesma frase várias vezes antes de finalmente levarem meu rádio à boca. Descagem de bolso, eu disse.